sou o Ricardo e esse é o canal da Schuller Automação. Hoje nós vamos fazer um link com a placa de desenvolvimento do Arduino e o Ellipse SCADA. Beleza. Bom pessoal, nós estamos então com uma configuração aí do Arduino controlando um LED RGB, controlando um motor de passo através de uma interface e um driver, certo? Essa interface aqui de fabricação aí da Schuller Automação, ela inverte o sinal de controle, tem um buffer de acionamento para o microcontrolador, certo? Nós temos então esse sistema com um controle local e remoto. O controle remoto então se dá pelo supervisório, que esse supervisório é criado com o software Ellipse SCADA. Aqui nós temos o controle de velocidade e o acionamento do motor. Então nós acionamos ele de forma remota e aumentamos a velocidade pelo slider ou ainda através da digitação do valor pelo teclado. Aqui então o controle do LED RGB em modo local. Nós temos os ajustes das cores pelos 3 potenciômetros, essas 3 cores, então azul, vermelho e verde. Então, passando então essa chave para remoto, pode ver que o LED se desligou, pois os valores aqui dos set points remotos estão em 0. Tem a opção, assim como o controle do driver, de utilizar o slider azul, o verde e o vermelho, ou ainda está digitando os valores pelo teclado numérico. Vermelho, certo? Então no Arduino nós temos um pino que é para o trem de pulso. O trem de pulso ele vai então para essa interface, passa pelo circuito de inversão de sinal e vai então para a entrada do drive. O drive recebe esse trem de pulso e na sua saída então ele envia com a sequência correta para o motor de passo. Motor de passo e drive estão na configuração unipolar, conforme a gente pode ver no esquemático aqui. Nós temos essa ligação aqui, uma ligação unipolar, ou seja, esses dois centros aqui das bobinas estão ligadas num comum, que no caso daquele driver é o positivo, e os MOSFET ficam chaveando negativo para as outras bobinas, claro, na sequência correta de sentido de giro, para então dar os seus devidos passos. Então, além do trem de pulso, pela saída 13 aqui nós temos uma outra saída que a gente está usando aqui, a saída 7 do Arduino. Ele vem para essa placa buffer inversor aqui. Este sinal aqui é um sinal para habilitar o driver, ou seja, quando eu aciono aqui o meu botão liga, desliga aqui, ó,
ele manda nível baixo aqui para ser acionado o drive. E o slide então ele aumenta o trem de pulso através dessa porta aqui, aumenta a frequência do nosso sinal. Já para o controle do LED aqui nós temos então os 3 potenciômetros que vão para nossas entradas analógicas aqui. A gente pode visualizar aqui, eles vão para a entrada analógica 0, 1 e 2 respectivamente, e as saídas então, as saídas de PWM vão para o LED, uma saída PWM para cada pino correspondente a cada cor do LED. Essa saída PWM que é gerada de acordo com a largura de pulso, que é proporcional ao valor de 0 a 255, é uma saída de 8 bits, certo? Então vamos dar uma olhada agora na programação do Arduino, ali na IDE do Arduino. Vou dar uma explanada aqui, que a gente está utilizando para conseguir essa comunicação entre Arduino e Ellipse. Estamos utilizando uma biblioteca Modbus. Essa biblioteca aí vai estar para download na descrição do vídeo, certo? Essa biblioteca aqui ela permite a gente fazer a comunicação então em modo RTU. Lá no nosso supervisor do Ellipse, a gente vai ver depois, a gente também tem que configurar um driver Modbus para ele. Então aí fazendo esse link. Bom, falando então da programação aqui do Arduino, a gente pode inicializar aqui pelos pinos de define. Aqui então uma característica da biblioteca, nós criamos um objeto com um nome underline slave, que é para dar o número do escravo na rede. No nosso caso o Arduino então é o escravo número 1, certo? Entre o Ellipse e Arduino. Logo após aqui então nós temos uma declaração de um vetor que vai estar transitando os dados entre essa comunicação. Ele é um vetor de 16 posições aqui, de 0 a 15, e o tipo de variável é unsigned. Bom, logo abaixo então temos as declarações de algumas variáveis, leitura do potenciômetro para variar a cor azul, leitura do potenciômetro para variar a cor verde, leitura do potenciômetro para variar a cor vermelha. E ainda temos uma variável aqui para controle, é o controle de velocidade do nosso motor de passo, que a gente vai ver mais adiante. Bom, logo após aqui então, essa linha aqui, a gente está chamando a função de interrupção do timer 2. Essa função de interrupção, ou seja, essa interrupção, ela vai ser chamada sempre que o timer estourar. Dentro dela aqui nós temos então este registrador, o TC-NT2, igual a controle. Esse registrador ele adianta o valor de inicialização do timer, tá? Então ele é igual ao controle. Essa variável de controle é uma variável que a gente está buscando lá do supervisório. A gente está buscando o ajuste de velocidade dela, ou seja, ela vai variar de 1 a 100, seria de 1 a 100% a velocidade,
Então a gente vai estar adiantando o timer, consequentemente a gente vai estar aumentando a frequência, ou seja, a gente vai estar diminuindo o tempo de intervalo em que o timer vai estourar, então consequentemente vão estar aumentando a frequência. Logo abaixo, então, que cada vez que a função de interrupção for chamada, que o timer estourar, ele vai inverter o sinal de saída do pino 13, que é o gerador de trem de pulso. Aqui no nosso void setup, então, essa linha aqui, com esse comando, a gente desabilita a interrupção global, uma orientação do fabricante, para fazer a configuração do timer. Aqui então nós adiantamos o valor de contagem inicial do timer 2 no primeiro ciclo de scan. Esse registrador, o TCCR2A, ele é um registrador que nos dá opções de modo de operação do timer. Nosso caso aqui é um modo normal. A gente pode buscar mais informações aqui no datasheet dele. Deixa eu dar uma olhada aqui. TCCR2A. TCCR2A. Aqui nós temos todas as informações necessárias para configurar esse registrador. Então, o registrador aqui ele é um registrador de 8 bits, e abaixo aqui tem as tabelas de configuração para os modos de operação. No nosso caso lá, a gente deixando tudo em 0 aqui, a gente vai estar operando ele de forma no modo normal, aliás. O próximo registrador aqui então do timer é o TCCR2B. Ele configura um pré-scaler para o timer. A gente pode encontrar também todas as configurações possíveis aqui no datasheet. TCCR2B. Os três bits aqui, 0, 1 e 2, eles são os responsáveis então por essa configuração do pré-scaler aqui nessa tabela. No nosso caso lá, nós estamos utilizando um pré-scaler de 32, tá? 32, então a gente deixar em binário aqui 0, 1, 1. Estamos deixando aqui o valor em 3 hexadecimal, certo? Próximo registrador então é o TIMSK2. Esse registrador configura então a interrupção por estouro do timer. A gente também tem as opções aqui no datasheet. Bit 0 aqui, então bit 0 quando a gente deixa ele setado em 1, todos os outros em 0, então ele habilita a interrupção por overflow, né, por estouro do timer. Então aqui no TIMSK2 apenas ele aqui fica em 1, todos os outros em 0. Dessa forma fica habilitada nesse modo aqui. Então esse outro comando aqui, então ele habilita a interrupção global que a gente desabilitou anteriormente para configurar todos os timers. Próxima linha aqui, configura a comunicação da Modbus, configura a velocidade de configuração do Modbus para 9600 kbps. Configuramos o pino 13
como saída, pino 7 como saída, e configuramos o vetor 8 da comunicação para inicializar em 1. Mais adiante ali a gente vai ver por que ele está inicializando em 1. Aqui então no loop nós temos aqui então o vetor, a posição do vetor 8, que é a velocidade, a variável de velocidade lá no supervisório, está passando o valor para a variável controle. Então, a variável controle que está aqui dentro da interrupção, ela que está adiantando o timer, né? Próximas linhas aqui nós temos as leituras analógicas dos 3 potenciômetros. Nessas linhas aqui nós passamos as leituras dos potenciômetros 1, 2 e 3 das linhas anteriores para dentro dos vetores 4, 5 e 6 que vão para o supervisório. Conforme aqui a nossa tabela de relação das posições dos vetores, nosso vetor 4, 5 e 6 vão ser um display que vai mostrar os valores analógicos dos potenciômetros lá dentro do supervisório, certo? Então aqui embaixo nós temos um if-else que vai ser uma seleção de controle local ou remoto de um botão que está dentro do nosso supervisório. Esse botão ele é monitorado, ou seja, o vetor 3 aqui vai estar sempre recebendo o estado dele. Quando for 1, então ele vai estar controlando remotamente, e quando for 0 vai estar controlando local nos potenciômetros. Aqui embaixo então nós temos o vetor 9, que é um vetor que vai ler o estado de um botão dentro do supervisório, o botão que habilita ou desabilita o drive, ou seja, vai ligar ou desligar o nosso motor de passo, certo? Então se o estado desse botão for para 1, ele coloca a saída em nível baixo, e caso contrário, né, se ele for 0, então vai colocar saída em nível alto. E na nossa última linha aqui a gente tem essa função aqui que faz um loop, ou seja, deixa sempre o nosso vetor atualizando dentro da comunicação. Sempre fica verificando, atualizando o status de cada posição do vetor. Bom, aqui embaixo nós temos o cálculo da frequência. Este cálculo foi colocado em uma planilha de Excel. Esta planilha de Excel vai estar disponível para download na descrição do vídeo, certo? Aqui nós temos o intuito então de conferir a teoria com a prática, certo? O que a gente tem que saber aqui é o seguinte: essa variável de controle aqui é a variável que nós vamos ter dentro do nosso supervisório. Ela vai variar de 1 a 100. Esse é o nosso range lá dentro do supervisório. Então a gente vai ter que medir na prática com o valor 1, vai ter que ter uma frequência perto de 1 kHz e 100% perto de 1.6 kHz. Aí, aqui dentro do supervisório, então, vamos dar uma conferida aí nessa frequência. Tá, vamos ligar o nosso motor então. Nós estamos com valor de velocidade 1.
Vamos colocar aqui na nossa planilha 1. Deve estar próximo de 1 kHz. Vamos fazer a medição aqui. Então, nosso trem de pulso (976.4 Hz), certo? Então, se confirma o nosso cálculo. Vamos mudar aqui para 100%. Devemos obter 1600 Hz. Vamos aumentando aqui então nossa frequência. Chegando aí em 100%, 1592 Hz aí, confirmando os nossos cálculos. Certinho. Então agora